Hoje é a nossa 7ª aula, nosso 8º encontro, nessa jornada onde nós estamos aprendendo sobre essa doutrina tão importante que é a doutrina da santificação. Tenho falado que é uma doutrina pouco pregada nas igrejas, mas é a doutrina mais importante para Deus. Tenho dito para vocês de que a prioridade de Deus é a nossa santificação. Deus não tem nenhuma outra prioridade na minha vida e na sua vida que não seja trabalhar na nossa transformação de vida, transformar o nosso ser. E a gente tem, graças a Deus aqui na igreja, esse compromisso com essa doutrina importante, e a gente tem construído esse trabalho e compartilhado essa doutrina com a igreja, para que a igreja seja equipada de ferramentas e de entendimento para que a gente possa fazer a nossa parte, para que a doutrina faça parte deles nesse nosso processo de santificação. Alguns fundamentos importantes que nós já aprendemos: a diferença entre salvação, regeneração e santificação. Isso tem que estar claro para vocês, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O processo de santificação nasce a partir do processo de salvação e do processo de regeneração. Então, uma pessoa que não é salva, ela não consegue ser transformada. Então, antes de você querer transformar uma pessoa, você precisa levar Jesus para essa pessoa. Sem ela ter aquele novo coração que Jeremias disse que a gente ia receber de Deus, ela não consegue ter transformação ainda com o coração de pedra, com aquele coração do velho homem. E você vai entender hoje o que é o coração sob o ponto de vista de Deus, quais são os elementos que compõem o coração, e todo o processo de santificação, ele acontece dentro do nosso coração a partir de 3 elementos que você vai aprender nessa noite. E você vai compreender nessa noite a tua responsabilidade em atuar em cooperação com a Trindade, para que esse processo de santificação seja realizado em sua vida. Não há processo de santificação que aconteça sem que a gente faça a nossa parte. E não há processo de santificação que aconteça sem que Deus, Jesus e o Espírito Santo façam a parte e assumam a responsabilidade deles. Então a gente tem dito para você que aqui dentro você já foi transformado, porque foi transformado, foi mudado a nossa natureza. A Bíblia diz que Deus tirou aquele coração antigo e colocou um coração novo. O processo de santificação é eu exteriorizar aquilo que eu já sou aqui dentro. É os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas emoções, os meus pensamentos. Na medida que eu vou exteriorizando a pessoa que eu já me tornei a partir da cruz de Cristo, demonstra que eu tenho crescido, evoluído e avançado no processo de santificação. Hoje vocês vão aprender quais são os agentes do processo de santificação. Quais são os atores do processo de santificação? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel de Jesus? Qual é o papel do Espírito Santo no nosso processo de santificação e como cada um atua na dependência do outro? E você vai aprender também a tua responsabilidade no processo de santificação. O que você deve fazer ativamente, intencionalmente, para que você ajude a Trindade a fazer a parte dela, e a partir desse espírito de colaboração vocês possam acelerar o processo de santificação na vida de vocês. Então, cada ator, ele tem uma participação e uma responsabilidade. A gente vai entender qual é a responsabilidade de Deus, qual é a responsabilidade de Jesus e qual é a responsabilidade do Espírito Santo. Cada um atua de uma maneira específica, com um propósito específico. Depois que você aprendeu a responsabilidade de cada ator ou de cada agente, você vai aprender a tua responsabilidade. E você vai aprender nessa noite que tudo acontece a partir do teu coração. Então, nós não conseguimos mudar o nosso comportamento. Nós conseguimos descontaminar
o coração novo daqueles resíduos que ainda perduram de um coração antigo. A partir do momento que eu vou purificando ou tirando as impurezas do coração novo, eu começo naturalmente a exteriorizar essa purificação através dos meus atos, através das minhas atitudes, através das minhas palavras. E mais importante, qual é o meu papel? Você tem um papel decisivo, um papel ativo. Se até hoje você não sabia qual era o teu papel, hoje você vai descobrir. E tenho certeza de que você que tem participado ativamente desse curso, tem esse propósito de lutar pelo teu processo de santificação. Abra a tua Bíblia, por favor. Eu tenho muito conteúdo para passar aqui, queridos. Na verdade, isso aqui tinha que ser 2 aulas, mas eu não vou fazer em 2 aulas. Então eu vou ter alguns versículos que eu vou ler, tem alguns versículos que eu vou falar. Está tudo na apostila, só para criar a conexão, para a gente poder fechar essa aula hoje. Tudo bem? 1 Coríntios, capítulo 3... versículo 6 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, queridos, prioritariamente ou primariamente o processo de santificação na sua vida é uma ação de Deus em você. Antes de Jesus, antes do Espírito Santo e antes de você mesmo, o principal agente que trabalha no teu processo de santificação é Deus. A gente vê nessa passagem aqui do apóstolo Paulo, ele dizendo aqui que, mas Deus deu o crescimento. Então, quem vai dar o crescimento prioritariamente ou primariamente no teu processo de santificação na tua vida espiritual é Deus. Deus é a essência da nossa transformação. E como é que isso ocorre? Isso ocorre no momento que houve aquela mudança do teu coração. Aquele coração novo que foi colocado dentro de você, que a Bíblia diz para nós, aquilo que foi colocado dentro de você, mais do que tenha sido um coração, foi a natureza de Deus. Então, sem a natureza de Deus em nós, porque o que a Bíblia diz? Lembra que ele falou, Deus, eu vou te dar um coração e vou te dar o meu espírito. Então, a troca de coração tirou aquele coração que estava acostumado a andar distante de Deus e colocou um coração que é a natureza de Deus. Então, quando a natureza de Deus é enxertada em você, começa o processo de santificação na tua vida. Então, sem Deus, não há santificação. Lembra que nós já lemos, nós vamos ler de novo, que foi trocada a tua natureza? Foi colocada a natureza divina de Deus em você? Então Deus, ele é primariamente a pessoa que age no nosso processo de santificação. Então nós já descobrimos que o papel de Deus no teu processo de santificação foi de colocar a natureza dele dentro de você. Sem a natureza de Deus dentro de você, é impossível nós termos a transformação de vida que nós precisamos ter e que é a prioridade de Deus. E por que Deus colocou a natureza dele em nós? Por ser a prioridade dele, fazer com que a gente tenha transformação de vida. Lembra que lá no Éden, quando Deus formou o homem e a mulher, ele soprou o sopro dele dentro das pessoas? Ou seja, foi transferido o fôlego de Deus para a vida das pessoas. Só que em função do pecado original, o pecado adâmico, aquele fôlego acabou. Houve uma separação da natureza de Deus da natureza humana. Então a primeira coisa que Deus faz para que a gente possa voltar a ser aquela pessoa que Ele projetou é voltar de novo, assim como Ele fez no Éden, na nossa salvação, e enxertar em nós a sua natureza. Agora a Bíblia nos ensina também e nos alerta sobre a nossa responsabilidade nesse processo.
E a sua santificação e a minha santificação envolve o nosso pensamento, a nossa vontade e a nossa emoção. Então, tudo que a gente for falar hoje, a gente vai estar falando daquilo que você pensa, daquilo que você gosta, o que você tem vontade, e vamos falar das suas emoções. E quem tem controle dos pensamentos, quem tem controle das vontades, quem tem controle das emoções? Nós. Então aí está o X da questão. Aí está o alvo da tua responsabilidade no teu processo de santificação. Então, há papéis determinados no processo de santificação da nossa vida. Tem coisas que é Deus que vai fazer, e se você quiser fazer não vai acontecer, e tem coisas que você tem que fazer, e se você não fizer, Deus não vai fazer. Se você quiser inverter qualquer papel daquilo que a gente for aprender hoje, o teu processo de santificação, ele não vai ser desenvolvido. Por isso que é importante a gente entender claramente a responsabilidade de cada um. Por que tem vida de muito cristão que não anda? Ele vem para a igreja, ele ora, ele busca ajuda, ele fala comigo, a gente ora por ele. Por que a vida não anda? Porque ou ele está querendo fazer o papel de Deus, ou ele não está fazendo o papel dele. Aí ele fica transferindo a responsabilidade que é dele para Deus, e fica se esforçando para fazer aquilo que Deus está fazendo na vida dele. E ele não entende por que a minha vida não anda. Por que a minha vida financeira não anda? Por que meu casamento não anda? Por que a minha família não anda? Por que meu ministério não anda? Porque ele não está fazendo aquilo que ele tem que fazer. E na medida que não acontece aquilo que a gente tem buscado de Deus e não é responsabilidade de Deus, o que a gente faz? A gente desanima. A gente larga tudo, porque a gente transfere a culpa para Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Então, em todo o nosso processo, todo o nosso caminhar cristão, tem coisas que é nossa responsabilidade, a gente tem que fazer, a gente tem que se posicionar, a gente tem que tomar uma decisão e fazer, e tem coisas que a gente tem que entender, que a gente tem que esperar que Deus vai trabalhar. Então, experiência pastoral, 99,99% de pessoas que têm problema hoje na sua vida é porque não está fazendo a sua parte ou porque está se esforçando para fazer a parte de Deus. Nem o processo, nem o outro vai dar certo. Agora vamos ver o papel de Deus Pai na santificação. Então eu já falei para você que Deus é o agente primário em nossa santificação. Por quê, queridos? Porque Ele é fonte de vida, Ele é fonte de justiça, Ele é fonte de santidade. Veja a oração que o apóstolo Paulo faz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 23 a 24. 23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, assim sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está orando por essa igreja e está pedindo para que Deus o santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Então aqui há uma comprovação de que primariamente o processo de santificação vem de Deus. Agora, qual é a parte de Deus? E só para a gente começar a entrar, qual é a nossa parte? Vai em 2 Pedro, capítulo 1, 3 a 9. Vamos ver o que Deus já fez e está fazendo e aquilo que a gente tem que fazer. 2 Pedro 3 diz assim: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso o mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos tem deixado ociosos nem estéreis
no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Se você olhar do versículo 3 ao versículo 4, você vê aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo em você. No 3 diz assim, visto que com o seu divino poder Ele nos deu. Ele vai dar? Não, Ele já nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Então, a parte de Deus nesse versículo 3 nos diz que Deus já nos deu tudo a respeito da vida. E por intermédio de quem? Por intermédio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então, essa foi a parte que Deus já fez. A Bíblia diz que Ele deu, Ele já deu, Ele não vai dar, Ele já deu. Tudo que a gente precisa ter para a vida e piedade, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que Ele está dando ainda para nós? Olha como é ativo o trabalho de Deus. No 4 diz assim, pelas quais Ele nos tem dado, ou seja, está dando, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, duas coisas que Deus fez, uma coisa que Deus fez e uma coisa que Deus está fazendo. No versículo 3, que Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para a nossa vida, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz no 4 que Ele está nos dando grandiosas e riquezas promessas para que a gente fique ativamente no desenvolvimento do nosso processo de santificação, da nossa participação da natureza de Deus. E no 5 e do 9 diz a nossa responsabilidade. Então você perceba que a ordem é essa. Sem Deus ter dado, estar dando, não adianta a gente fazer a nossa parte. Então já que a gente aprendeu que Deus já deu, e que Ele continua nos dando, aí a Bíblia nos ensina o que a gente tem que fazer. Eu vou só resumir, tá bom? Então, do versículo 5 ao versículo 9, então no versículo 3, Deus já nos deu tudo o que precisamos, e Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, já deu e continua dando. A partir do 5, cabe a nós acrescentar na nossa fé. O que a Bíblia diz sobre fé e sobre obras? Você foi salvo e hoje crê no teu processo de santificação por causa da fé, é isso? Você não viu Jesus lá morrer, ressuscitar, você recebeu uma oração, se sentiu diferente, veio para uma igreja, você acredita que hoje, se Jesus voltar, você vai para o céu. Isso é fé. E a Bíblia diz que fé sem obras, a fé é morta. Então não adianta você crer na tua salvação, não adianta você crer no teu processo de santificação se você não fizer a tua parte. A sua fé, ela é morta, ela não tem vida. E a partir do 5, ele fala o que nós temos que desenvolver em nós para que a gente tenha esse processo de colaboração com o processo de Deus. Diz assim que a gente tem que desenvolver a bondade, a gente tem que desenvolver o conhecimento, a gente tem que desenvolver o domínio próprio, a gente tem que desenvolver a perseverança, a gente tem que desenvolver a devoção a Deus, a gente tem que desenvolver a amizade cristã, e a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver o amor. Cabe a quem fazer isso? A nós. Olha o 5. E vós também, agora ele está falando da gente, até agora ele está falando de Deus, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, ou seja, toda a atenção, acrescentai a vossa fé. Fé no quê? Na minha salvação, e fé no meu processo de santificação. Então agora, tá bom, então você tem fé que você está salvo, você tem fé que Deus está trabalhando dentro de você, acrescenta agora essa fé, desenvolva tudo isso, de uma maneira ativa, de uma maneira intencional. E 9 diz assim, se vocês não fizerem isso,
vocês vão viver como cego. Olha no 9 o que diz. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, você vai esquecer que você foi transformado no seu coração, porque você não consegue exteriorizar aquilo que você luta para exteriorizar em função do amor que você tem por Deus e por esse entendimento que hoje você tem por essa jornada que é o teu processo de santificação. Olha, querido, que sério que a Bíblia diz, né? Se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai ser como cego. A gente vai esquecer da nossa purificação. Agora, esse negócio todo, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor, eu consigo isso me esforçando, querido? Por que muitos cristãos não conseguem desenvolver o domínio próprio? Porque tenta fazer isso com esforço humano. Vai dar certo isso? Claro que não vai dar certo. Nós não mudamos o nosso comportamento. Como é que nós mudamos o nosso comportamento? Assumindo a nossa identidade. É a pessoa que eu sou, que leva a fazer aquilo que eu faço, e não aquilo que eu faço que faz com que eu seja a pessoa que eu sou. Na medida em que eu vou assumindo gradativamente, de uma maneira progressiva, fortalecendo a minha posição em Deus, essas características que Pedro está nos ensinando, elas são desenvolvidas de uma maneira natural, sem esforço. Então, adianta eu ler esse negócio aí e falar, vou me esforçar para ter domínio próprio. Você vai conseguir 2, 3 dias, até pisar no seu calho você vai explodir. Porque não é no seu esforço, é na tua posição como filho de Deus. No momento em que você vai se posicionando, como você tem o entendimento, cara, eu não sou mais essa pessoa. Essa pessoa morreu. Essa pessoa é aquela pessoa que tinha aquele coração de pedra, que foi tirado, Deus colocou um coração novo. Você vai exercitando esse processo, porque você assume a tua posição. Quando você menos vê, você está tendo domínio próprio. Você não explode mais com as pessoas. Você não tem essa dificuldade de lidar com esses comportamentos que ainda não refletem os comportamentos que o apóstolo Pedro está dizendo que a gente tem que ter para colaborar com aquilo que Deus já fez e com aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, como que eu devo fazer? Vai em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha aqui, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. E ele usa a palavra fazer cada vez mais. Então, é um processo da gente ir fazendo cada vez mais essa nossa convicção de que nós somos filhos aceitos e amados por Deus. Então, no nosso processo de conversão, quando você entregou a tua vida para Jesus Cristo, a natureza de Deus veio dentro de você e é essa natureza de Deus que nos transforma. Então, quando você se sentir triste, quando você se sentir abandonada, quando você se sentir desprezada, quando você se sentir insegura, com medo, fala assim, cara, isso tudo é pensamento que é de um coração que não está mais em mim. Se a natureza de Deus foi colocada dentro de mim, porque Ele trocou o meu coração, eu não posso ter esses pensamentos. Queridos, e na hora isso para, porque isso é um ataque demoníaco, isso é uma mentira que o diabo está alojando na tua mente para te desestabilizar. Então, esse processo de nós afirmarmos a cada dia a nossa identidade é um processo consciente de ter controle ativo da nossa mente. Porque se você não tem o controle ativo dessa mente, você não vai desenvolver essas características, você vai viver como cego. E aí a tua fé da tua salvação, a tua fé sobre o processo de santificação vai para o brejo.
Você vai se enfraquecendo porque você não consegue exteriorizar, as pessoas não conseguem ver aquilo que está dentro de você, aí começa essa briga, as pessoas te acusam, as pessoas não te entendem, você vem na igreja, vai ser a mesma pessoa, está vendo as mesmas coisas, quer saber esse negócio de igreja aqui? Pronto, vai para o mundo. Então a santificação é uma obra de Deus em você, primariamente. Antes de qualquer coisa, é Deus que está dentro de você, ativamente transformando o seu novo coração, ou purificando o teu coração dos resquícios que ainda operam em função do coração antigo. Lembra-se que nós estávamos separados de Deus e nós fomos reconectados com Deus através do novo coração, da nova natureza que foi enxertado dentro de você. Então, Deus é a fonte de vida. Sem Deus, queridos, não há santificação. Agora, qual é o papel de Cristo? Qual é o papel do Espírito Santo? O que eles fazem? Como é que eles participam desse processo? Então, a primeira coisa que tem claro para você, é Deus que tem primariamente o papel de trabalhar na tua transformação. Por quê, Luciano? Porque é prioridade de Deus transformar a sua vida. É prioridade de Deus fazer com que você seja aquela pessoa que Ele projetou para ser na eternidade. E na medida que eu não entendo isso, na medida que eu não colaboro com Deus, na medida que eu resisto ao tratamento de Deus, eu fico correndo em volta do rabo. Não adianta pedir bênção, não adianta pedir dinheiro, não adianta pedir casamento, não adianta pedir nada. Porque não é essa a prioridade de Deus. Deus sempre transforma, depois Ele abençoa. Ele transforma e abençoa. Esse é o processo de Deus. E é por isso que a gente está se esforçando nessas 19 aulas, que talvez você tenha buscado e esteja buscando algo que não acontece na vida de vocês. Talvez Deus nessas 19 aulas possa mostrar algo que você não estava até então enxergando, que a partir das 19 aulas você vai mudar o teu mindset, você vai mudar a tua visão, falar, entendi. Não adianta mais ficar correndo atrás disso, porque eu vou adoecer, isso não vai acontecer agora, ok, Senhor. E se não tiver claro ainda, queridos, depois das 19 horas do 20 encontros, você ora para Deus, Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida? Queridos, porque se Ele está dentro de você, e se isso é prioridade dEle, Ele vai falar para você. Se é que a gente ainda não sabe, porque ainda eu sei quais são as áreas da minha vida que Deus está e quer ainda transformar. E todos nós sabemos quais são as nossas mazelas que a gente ainda carrega nessa nossa jornada aqui na Terra. E se você não souber, você peça para Deus, tenho certeza absoluta que Ele vai nos ajudar. Agora, qual foi o papel de Jesus? Ou qual é o papel de Jesus? Vai em João 10:10. A parte B do João 10:10 diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para que Jesus largou o seu trono no terceiro céu e decidiu se tornar humano, habitar dentro de nós e ir para a cruz? Qual foi o objetivo? Nos abençoar? Não, nos dar vida. Se você olhar para o livro de Hebreus, para o livro de Efésios, para cada uma palavra que diz que você está em Cristo, há 10 dizendo que Cristo está em você. Então, Jesus veio fazer com que aquele velho coração fosse quebrado, através da nossa morte e através da nossa ressurreição com Cristo. Se nós não tivéssemos morrido e ressuscitado, o novo coração não poderia ser colocado dentro de nós, porque nós continuaríamos com o mesmo coração, com o coração novo, mas ainda escravo do pecado. Então, o papel de Jesus Cristo na terra e o papel ativo de Jesus Cristo no nosso processo de santificação é nos trazer vida,
A Bíblia diz que nós estamos nele, nós estamos no amado, nós estamos em Cristo, e a Bíblia diz que Cristo está em nós, o amado está em nós, o Senhor está em nós, ativamente. Então o que Cristo fez? Ele nos reconectou com a fonte da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai que não seja por mim. Então o trabalho de Jesus Cristo no nosso processo de santificação foi nos reconectar com a fonte da vida que é Deus. E fazemos isso através de um processo de regeneração, de transformação do nosso interior. Por que você não encontra em parte nenhuma da Bíblia o que você precisa fazer para buscar o poder de Deus em você, ou no seu ministério, ou na sua vida? Você não vai achar de Gênesis, Apocalipse, nenhum versículo que te ensine como é que você busca o poder para você exercer o poder de Deus na tua vida. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Queridos, aonde nós encontramos o poder de Cristo? O poder de Cristo está na verdade. Aonde está o poder do diabo? Na mentira. Então você quer encontrar o poder de Deus na sua vida, no teu processo de santificação? Creia na verdade. Aqui, ó. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que hoje traz prisão, cativeiro, tristeza na tua vida? Você está preso aonde? Qual é a área da tua vida que não evolui? Qual é a área da tua vida que não cresce? Porque tem uma mentira que está te aprisionando. E a mentira está onde? Na mente. E aonde está o poder de Cristo nas nossas vidas para que a gente seja liberta dos cativeiros? Na verdade. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é aquilo que Deus diz que você é, e a verdade está aqui. A reflexão é assim: aquilo que eu estou pensando hoje, em função daquilo que eu estou vivendo, está alinhado com a verdade? Você vai ver que não. Se você está ansioso, preocupado, inseguro, com medo, pode ter certeza que há na tua mente mentira. Por isso que você está aprisionado, e por isso que João nos ensina que a gente tem que conhecer a verdade para que a gente seja liberto. Todo o processo de libertação que eu faço, queridos, é simplesmente você expor a mentira do diabo através da verdade de Deus. É assim, ó, é impressionante, é instantâneo. A pessoa está chorando, a pessoa está desesperada, a pessoa está insegura. Mas o que você está pensando? Cara, olha, o que é escrito na Bíblia? Nossa, é verdade, é instantâneo. Porque a única arma que o diabo tem de nos manter presos é a mentira, é o engano. E o poder do processo de santificação nas nossas vidas está na verdade. Eu tenho que conhecer a verdade, então eu tenho que conhecer a Bíblia, e eu tenho que crer na verdade. A gente vive em função das nossas crenças. Se aquilo que hoje é circunstâncias na tua vida está te levando a você ter crenças distorcidas em relação à palavra de Deus, é natural que o teu andar também cristão vai ser um andar distorcido. Porque o poder de transformação nas nossas vidas está na verdade. Lembre que Satanás, ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. Já cansei de falar isso. Agora, ele pode te convencer que a sua posição não é real. Ele pode começar a pegar teu comportamento e questionar se de fato você é digno de ser merecedor do amor de Deus. Ele pode pegar esse pecado que ainda você carrega porque você está em processo de purificação e começar a questionar, cara, de fato, se você é filho de Deus mesmo?
Aí se ele começar a te questionar se você é filho de Deus, você vai viver como se não fosse. Olha a sacada dele. E ele faz isso, queridos, de uma maneira muito inteligente, muito sutil. E a gente não percebe se a gente não tiver uma mente ativa. Abra 1 João 5, 18 a 20, por favor. 1 João, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Então, já ensinei a igreja, vou ensinar em novo. Toda vez que vier um demônio na sua direção, você fala assim para ele: eu sou de Deus e você não me toca. Eu sou de Deus e você não me toca. E ele não vai se aproximar de você. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Essa é a verdade. Diabo, eu sou de Deus, querido. Acabou a relação. Você não me toca. Em nome de Jesus. Ele para automaticamente. Não esqueça disso, que um dia você vai ter que confrontar um demônio. Se você não estiver preparado, você vai passar vergonha. 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha João, ele enfatizando a necessidade de nós fortalecermos, enraizarmos a verdade de que nós estamos em Cristo. Portanto, nós estamos com Deus e nós temos a vida eterna. Queridos, eu acho que você não aguenta mais eu falar isso, né? Mas não tem jeito. Isso tem que ser uma verdade para nós. Eu luto todo isso na minha vida. Você não acha que eu sou diferente de vocês, não, queridos? Fortalecer a identidade é um trabalho ativo, diário. Porque o ataque na tua mente é toda hora. Você está dormindo, você tem pesadelo à noite? É ataque. Você ora para Deus blindar a tua mente? Você ora para o mundo espiritual maligno não atuar e não atacar a tua mente? É por isso que você tem pesadelo. A gente facilita demais a vida do diabo. Então Cristo é o mediador da obra de santificação em nossa vida, ok? Então Deus primariamente é o responsável e Cristo é o mediador. Ele media. O papel que ele fez foi que nós morrêssemos para o pecado e nós nascêssemos para Deus. Eu expliquei na aula retrasada que houve uma mudança no nosso exterior. Nós saímos de um senhor que se chamava pecado e passamos a viver debaixo de um senhor que se chama Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, o processo contínuo de santificação é o caminhar com Deus em Cristo. Como é que eu caminho com Deus? Através de Cristo. Cristo quem é? A verdade, a palavra. Na medida em que eu caminho na palavra, na verdade, eu estou caminhando com Deus. E Deus está trabalhando no meu processo de santificação. Vai Mateus 11, do 28 até o 30. 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Queridos, olha aqui, Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim, ó, vai para uma religião, vai para o tempo de reflexão, vai falar com o pastor, vai participar de algum processo religioso. Jesus diz assim, vinde a mim. Nós temos que ir para Jesus. Se você não for para Jesus, não adianta pedir oração. O chamado, o convite de Jesus é que a gente vá a Ele. Ele é o que? A verdade. Se a gente não for continuamente em direção da verdade, não há o que a gente possa fazer para nos libertar de qualquer prisão que a gente está vivendo. Então, quando você vem para o TR, é importante ter igreja, porque igreja é uma criação de Jesus Cristo, através da revelação de Pedro. Você não tem que vir atrás do pastor, atrás da palavra, atrás do louvor, você tem que vir atrás de Cristo, porque é esse o convite que ele faz, vinde a mim. E às vezes a gente não vai a vir, a gente vai ao Luciano,
E o Luciano, cara, é um cara que está no processo de santificação, que talvez tenha mais problema que você, que é um cara que luta com as suas fraquezas. Às vezes você pede oração para mim, você tem que falar com Jesus, porque ele fala, vem a mim. Você está indo a Jesus com os seus problemas, queridos? Claro que eu estou fazendo aqui uma analogia um pouco forte demais, porque claro que a gente está aqui para se ajudar, para se apoiar, esse é o papel da igreja. Mas primariamente, você tem que ir para Cristo. Então Deus é a fonte, é Deus em nós, coração novo em nós, sua natureza em nós, é isso que primariamente permite o nosso processo de santificação. Jesus é o nosso intermediário, nós ativamente trabalhamos através da verdade. E agora tem o papel do Espírito Santo. Vai em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 até o 8. O 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é vaso, querido? Nosso corpo. Não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Então vamos lá. O 3 diz assim, o 3 nós fomos chamados por Deus para a santificação, ok? No 7, no 8, ele diz assim, que ele não nos chamou para as impurezas. E no 8 ele fecha, estabelecendo a conexão dos versículos com o Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo em nossa vida é operar ativamente, aqui uma analogia, ok? A limpeza dos resquícios que o novo coração carrega daquele velho coração que não tem mais dentro de nós. O trabalho ativo do Espírito Santo é purificar, limpar o coração novo que Deus nos deu. Agora, o que são esses resquícios que a gente carrega? É padrão de pensamento e comportamento que a gente trouxe na nossa nova criação. Então você tem, primariamente, Deus, porque Ele é a fonte da vida, foi enxertada a natureza dele dentro de nós. Nós temos Jesus Cristo, que é a verdade. E a partir que eu caminho com a verdade, o Espírito Santo age no meu processo de transformação. Então há um conjunto de coisas aí que é importante a gente entender. Se você entregou a tua vida para Cristo, você teve já um novo coração. Ainda que o coração esteja ainda com muita sujeira, em função da tua história, como foi a minha. Você recebeu Jesus Cristo, então você sabe o poder que a palavra tem, que a verdade tem. Você sabe que o poder de Deus na sua vida está na verdade. E você sabe que há um agente hoje dentro de você ativo que trabalha a seu favor, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou passar rapidamente, ok? Gálatas 5, 22, 23 diz que você tem que desenvolver o fruto do Espírito. Então é o fruto do Espírito que reflete o estágio do teu processo de santificação. Em Romanos 5:5 diz que o amor derramado de Deus na sua vida foi através do Espírito Santo. Então, aqui nós já temos agora definidos o papel da Trindade, claramente no nosso processo de santificação. Então você perceba, queridos, como é importante a santificação na tua vida, porque o céu, o reino de Deus trabalha em conjunto para te ajudar a você se tornar a pessoa que você foi projetada para ser. Então a tua obra de santificação e a minha obra de santificação, ela não acontece sem nós termos a fonte que é Deus.
E envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o iniciador, o Filho na sua morte, na ressurreição e na verdade que Ele deixou para nós a partir da nova criatura, e o Espírito Santo quem executa a obra de transformação na minha vida e na sua vida. Dúvidas sobre o papel da Trindade? A responsabilidade de cada agente? E você percebe que um depende do outro. Você percebe como eles trabalham em cooperação, como eles trabalham ativamente. Agora, qual é o nosso papel? Se nós temos Deus como agente primário, se Jesus é o intermediador e a verdade, o poder de Deus, se o Espírito Santo atua ativamente, o que nós devemos fazer? Nós devemos ficar esperando que esse processo aconteça e ficar de braço cruzado, achando que vai acontecer algo diferente na nossa vida? Não, querido. Nós vamos agora entrar na nossa responsabilidade. Vai em Levíticos capítulo 20, versículos 7 e 8. Olha a instrução no livro da lei. 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o vosso Deus, o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Olha o processo em conjunto aqui, querido. Primeiro diz assim: santificai-vos e sede santo. É uma ação de quem? Nossa, certo? Vai em Filipenses 2. Então eu estou mostrando para você biblicamente que você tem uma responsabilidade no teu processo de santificação, como eu também tenho no meu processo de santificação. Filipenses 2, de 12 e 13. 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a tua boa vontade. Então aqui eu provei biblicamente que você tem a sua responsabilidade, que você tem que fazer a sua parte. Levítico diz assim: santificai-vos. Nós temos um processo, uma parte no processo da nossa santificação. Então nós temos Deus como a fonte, nós temos Cristo como o poder, a verdade, o mediador, nós temos o Espírito Santo como o operador. Agora compete a nós vivermos a verdade. Nós irmos nos descontaminando das mentiras, dos enganos que ocupa parte importante da nossa mente e que impede que a gente desenvolva aquelas características que nós aprendemos no livro de Pedro. E aí a gente vai entrar agora em 3 áreas que são fundamentais da nossa vida, que é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. E como é que a gente trabalha a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções? Aonde que está a mentira do diabo? Na nossa mente, nas nossas vontades e nas nossas emoções. Tudo acontece dentro desse coração que se compõe desses 3 elementos. O primeiro elemento são os seus pensamentos. O segundo elemento são os seus desejos. E o terceiro elemento são as tuas emoções. Você vai aprender como é que você controla esses 3 troços hoje na sua vida, para que a mentira de Satanás não crie problema para você. Só antes disso, abre Efésios 3. Efésios 3, 10 e 12. 3, 10, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor.
no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aonde ou qual é o melhor local para que você tenha esse processo de santificação desenvolvido na tua vida? Na igreja. Por que tem igreja, queridos? Por causa do teu processo de santificação. E é por isso que a gente tem que estar na igreja. Eu não vou na igreja porque eu gosto, porque eu preciso. Se eu não vier na igreja, eu morro. Se eu vier na igreja, a minha vida fica paralisada. Se eu vier na igreja, eu fico me arrastando para a terra ainda que eu esteja do céu. Eu não vou na igreja porque eu não estou com vontade. Querido, não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Eu não vou no PG porque eu estou cansado. Sinto muito, querido, estou cansado também. Acordei às 4 horas da manhã, estou aqui, ó. Mas eu preciso estar aqui, para mim, prioritariamente, porque eu recebo primeiro de passar para vocês. Então é isso que a gente tem que entender, queridos, que igreja é uma necessidade que a gente tem, não é uma vontade que a gente desenvolve. Eu falo sempre do Eduardo e a Yara, né? Eu não me lembro, uma ou outra vez, eles faltaram de qualquer iniciativa que a gente desenvolveu no tempo de reflexão. Entenderam que é uma necessidade. A Yara já testemunhou, quando ela se converteu, logo no começo ela se afastou, voltou correndo e nunca mais se afastou. Queridos, enquanto Deus não for a nossa prioridade, esquece. O teu casamento não é a tua prioridade, a tua vida financeira não é a tua prioridade, o teu casamento não é a tua prioridade, a tua prioridade é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E às vezes a gente tem um sacrifício para ir no PG, tem um sacrifício de vir na igreja, é uma necessidade que a gente tem de um alimento para que a gente possa ser transformado por Deus e por consequência ser abençoado por Deus. Você acha que Jesus inventou a igreja só para reunir gente? Não, queridos, é para trabalhar em nós e trabalhar para nós. Então a igreja também te ajuda no processo de santificação. Então nós não podemos ter uma vida passiva nem com Cristo e nem com Satanás. O que a Bíblia diz sobre Satanás? Resista ao diabo e ele... Você tem que fugir do diabo? Se você não resistir ao diabo, ele vai sair de perto de você? Não vai. E se você viver passivamente também o processo de santificação diante de Cristo, vai acontecer algo na tua vida? Como é que eu tenho uma vida ativa com Cristo, queridos? E nós já aprendemos sobre isso. Preciso me revestir de Cristo. Quem que deve se revestir de Cristo? Eu. O que é se revestir? É colocar aquilo que Cristo tem sobre a nossa vida. Eu preciso sacrificar a carne. Eu preciso colocar a armadura de Deus, nós aprendemos isso. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso levar os meus pensamentos cativos a Cristo. Essa é a parte que eu preciso fazer para que eu possa gerar aquelas características que vai colaborar com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo no meu processo de crescimento. Agora eu pergunto para você, não responde para mim, você faz isso? Você municia ou você controla os teus pensamentos? Você leva teus pensamentos cativos a Deus? Você veste diariamente a armadura de Deus? Se eu bobear, a gente nem lembra mais o que é a armadura de Deus. Por isso, queridos, que a nossa vida não muda, e é por isso que a gente não é transformado, é por isso que o nosso cônjuge não é transformado, por isso que não há entendimento em casa, porque não há transformação. Eu não consigo exteriorizar aquilo que eu já sou dentro de mim. Porque Deus já fez e continua fazendo, Jesus já morreu, já nos conectou com o Criador novamente, o Espírito Santo trabalha ativamente, mas a gente faz pouco a nossa responsabilidade, a gente atua pouco na nossa responsabilidade. E é fundamental nós fazermos a nossa parte, queridos. Tiago 2,14. A importância de nós fazermos a nossa parte. 2,14 assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E seu irmão... 17, perdão. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. 18. Mas, dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então nós somos salvos pela fé, nós somos santificados pela fé, mas sem obra essas fés são mortas. E o que é obra, queridos? É eu fazer aquilo que eu preciso fazer no meu processo de santificação. Se eu não agir ativamente, se eu não agir intencionalmente, balbal santificação. O cristão verdadeiro, queridos, nós, graças a Deus, nós demonstramos ser cristãos pela nossa maneira de viver. Nós somos reflexo daquilo que nós cremos. Ponto final. Fica com essa palavra, fica com essa frase, rumina ela, reflita sobre a tua vida. Somos o reflexo daquilo que cremos. Se eu tenho uma vida hoje que está desalinhada com a vida pela qual eu queria viver e que Cristo prometeu, é simplesmente reflexo daquilo que você crê. Se você crê na tua identidade, na tua posição em Cristo, naquilo que aconteceu com você a partir da cruz, isso tudo vai refletir na sua maneira de viver, naquilo que você está vivendo. Então a gente entendeu, queridos, que as obras não são apenas de Deus, as obras também são nossas. Porque se nós não fizermos as nossas obras, se nós não agirmos intencionalmente, através dos nossos esforços ativos, a nossa fé, a nossa santificação não acontece. Agora vamos ver o que Cristo fez por nós. Aí é uma coisa interessante que eu coloquei para vocês, queridos. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, a nossa salvação é uma palavrinha difícil para você, mas você vai procurar e não vai dar risada, Renato. É vicária. O ensinamento bíblico diz que a nossa salvação foi através de um processo vicária. O que é um processo vicária? É um processo onde houve uma substituição. A Bíblia diz que nós éramos para estar no madeiro. Mas quem foi Cristo. Houve uma substituição. Em nosso lugar foi Cristo. Isso é o que significa a palavra vicária. Você pode procurar depois no dicionário. Jesus se entregou no nosso lugar. Houve uma substituição. Agora, isso não acontece no processo de santificação. Por isso que nós precisamos exercer a nossa vontade em fazer as boas obras. Então, a Trindade, ela colabora. Diferente da salvação, que houve uma substituição. Você não precisou fazer nada. Foi para a cruz e você absorveu esse sacrifício e aplicou na sua vida. Santificação não é isso. Santificação depende dos nossos esforços, das nossas ações. Então a santificação é a restauração da nossa verdadeira identidade. Para isso nós precisamos de uma ação ativa na nossa mente, nas nossas emoções e nas nossas vontades. Por quê, queridos? Porque Deus não pisa na nossa humanidade. Deus, ele não vai mexer na tua vontade. Deus não vai mexer naquilo que você pensa. Deus não vai mexer nas tuas emoções. Senão ele estaria pisando na nossa humanidade. E já nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio nós pensamos, nós temos os nossos desejos e nós temos as nossas emoções. Então aqui está o centro da nossa discussão que a gente vai se aprofundar a partir de agora. Aonde que Deus opera na minha vida e na tua vida? Na nossa mente, nas nossas emoções e nas nossas vontades. Para que Ele possa continuar executando o processo dele através do Espírito Santo, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades precisam estar ativas, alinhadas com a verdade de Deus. Se você carrega hoje na tua mente, nas tuas vontades, coisas que estão desalinhadas com Deus, você não vai ter o processo progressivo da santificação na tua vida. Agora, onde isso tudo acontece, queridos? Você vai se surpreender com algumas coisas na Bíblia agora. Tudo isso acontece no seu coração. As suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, elas são três elementos que se complementam, que
vivem e andam se interrelacionando dentro do seu coração. Vai em Ezequiel 18:31. Aqui a gente vê o profeta, ele desafiando seus ouvintes a criar em si um coração novo. Ezequiel está falando assim: Roseli, cria em você um coração novo. Ele está falando para que a Roseli criasse um coração novo nela. Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, olha o profeta dizendo para os caras lá, para que eles criassem um coração novo e um espírito novo. Só que aquelas pessoas, queridos, dependiam de Deus para que elas conseguissem criar esse coração novo. Elas, por si só, elas não conseguiriam criar um coração novo. Vai no 36:26 agora. Agora é Deus falando. Antes era o profeta, agora é Deus falando. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então Ezequiel falava lá para o povo, para que eles mesmos trocassem o coração e um espírito novo. Aí ele vai mais para frente, e a gente vê Deus falando através dele, dizendo que Deus iria dar um coração novo, e Deus iria dar um espírito novo. Então o coração novo que nós recebemos, quer dizer, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Não é fruto do nosso merecimento, ou fruto das nossas obras, ou fruto dos nossos esforços. O que nós somos chamados, não receber um coração novo, mas de purificar esse coração novo com os resquícios do coração velho. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso que Deus é a fonte da vida, e Ele primariamente é a pessoa que nos ajuda no processo de santificação. Vai em Jeremias, volta 2 livros agora, se eu não estou enganado, 24:7. Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Então está dizendo aqui que a gente tem que se converter a Deus de todo o nosso coração, ou seja, de todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos e todas as nossas emoções. Isso é um coração completo que você vai aprender na Bíblia. Então a Bíblia diz que o coração é o centro da nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida acontece no nosso coração. E você vai ver que, diferente daquilo que nós aprendemos, coração não é emoção, coração é conhecimento. Você vai ver biblicamente como é que Deus nos ensina esse processo. Então, esse é o coração que Deus nos deu por dádiva, que faz com que a gente conheça Deus e que a gente tenha experiência com Deus. Já que a gente recebeu isso de uma maneira graciosa, essa dádiva, a nossa responsabilidade é cuidar desse novo coração, auxiliando o Espírito Santo no processo de cooperação, cuidando daquelas áreas do meu coração que ainda estão manchadas pelos padrões de pensamentos e comportamentos que foi desenvolvido antes da minha vida com Cristo. Então, o coração é o centro da tua vida. Tudo que acontece na tua vida acontece no coração. Deus fala no teu coração, e aquilo que você precisa fazer para que você progrida no processo de santificação acontece no seu coração. E a gente já aprendeu lá em Provérbios 27:19, nós já estudamos que o coração é a verdadeira pessoa. Provérbios 27:19 está na tua apostila, diz que o coração é a verdade. Você quer conhecer a pessoa? Olha para o coração dela. Pensamentos, vontades,
e emoções. Quando Deus foi escolher lá o sucessor de Saul, tinha lá um monte de moleque bonito. O profeta falou assim, mas está faltando um. Tem lá um rapazinho lá perdido no pasto, lá cuidando do boi, chama ele aqui. E a Bíblia diz que Deus olha o coração. Deus não olha o que está fora, Deus olha o que está dentro de nós. Provérbios 4:23 diz que o coração é o lugar que procede toda a vida. A promessa da aliança é de termos um coração transformado, tá? Em Jeremias 32:40. Então a santificação é um processo de modificação do nosso coração. Pensamentos, vontades e emoções. É uma mudança na totalidade de uma pessoa. Então o teu coração e o meu coração, se você não sabia, a gente vai aprender biblicamente, ele é formado por 3 elementos: pensamentos, vontades e emoções. Na medida que a verdade entra na tua mente, nas suas vontades, nas suas emoções, você está evoluindo no teu processo de santificação. Então você aprendeu que você tem um coração, e biblicamente eu vou provar para você, que tem 3 elementos, e que depende de você para que esses 3 elementos eles estejam transportando a verdade de Cristo em sua vida. Tanto aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. O que fez com que Adão e Eva caísse no jardim do Éden? A vontade, o desejo. Eles desejaram o fruto, eles tiveram vontade de pegar o fruto. Foram influenciados por uma mentira. Se eles tivessem a verdade na mente deles, o coração deles, que foi o desejo, a vontade, não teriam levado eles pecarem e com isso viverem separados de Deus. Agora vamos estudar esse coração, para você entender o que eu estou tentando dizer para você. Então eu falei para você que a primeira coisa, o primeiro elemento do seu coração é a mente. Então, segundo a Bíblia, você vai aprender, a função principal do coração não são as emoções, mas são os seus pensamentos. Eu fui consultar aí, a Bíblia fala que ela trata da palavra coração 822 vezes. Dessas 822 vezes, 204 vezes, ela trata o coração como a nossa mente. Das 822, 195, ela trata o nosso coração com relação à nossa vontade. E apenas 195% das 822 está relacionado, 822 a totalidade, 204 trata o nosso coração como a nossa mente. Das 822, 195 trata o nosso coração relacionado à nossa vontade. E de 822, apenas 166 está relacionado com a nossa parte emocional. Então, prioritariamente, o teu coração é o quê? A tua... Aonde o diabo ataca o teu coração através da tua... Então, o teu processo ativo, intencional no teu trabalho de santificação está colocar na tua mente a verdade. E você vai ver que essas coisas elas andam interrelacionadas, queridos. O coração age de uma maneira completa, de uma maneira integral. Penso, tenho vontade, eu sinto. Penso, tenho vontade, eu sinto. Ou tenho vontade, penso, sinto. É por isso que o nosso trabalho é ativo. Vai em Deuteronômio 29, 4. Lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio 29, 4. Vamos provar biblicamente para você que o principal elemento do teu coração é a sua mente, são seus pensamentos. Por isso, queridos, eu falei 2018 todo sobre mente, sobre pensamento, sobre cativo, sobre purificar o teu pensamento, renovar o teu pensamento, porque o teu coração é o centro da tua vida.
Deuteronômio 29:4. Diz assim: assim como os olhos são para ver e os ouvidos para ouvir, o coração é para entender. Através do que você entende, querido? Através da sua mente. O coração do homem, segundo a Bíblia, não é um coração de sentimentos, é um coração de entendimento, é um coração de conhecimento. Depois você olha na tua apostila, lá em Eclesiastes 9:3, diz que a insanidade é um problema do coração. E a insanidade é um problema da onde? Da mente. Em Daniel 5:21, diz que a falta de raciocínio leva uma pessoa a ter um coração igual ao animal selvagem. É tudo mente, é tudo pensamento. E tem vários outros versículos que você pode buscar aí na tua apostila. Em Provérbios 15:14 diz assim: o coração bem entendido busca o entendimento. E nota que, se você estudar essa questão do coração, é interessante que essa palavra, relacionando o nosso coração à nossa mente, aos nossos pensamentos, você tem uma ênfase muito maior nos livros da sabedoria. Você tem 99 vezes no livro de Provérbios e 42 vezes no livro de Eclesiastes. São os dois livros de sabedoria. E num livro extremamente didático, que é o livro de Deuteronômio. Lá você encontra 51 vezes. Então, olha que eu estou enfatizando, queridos, que o primeiro elemento, o principal elemento do teu coração é a tua mente. Então, não é o trocinho vermelho que a gente tem aqui dentro, querido. Isso aí é físico, mas é o que está ocupando a nossa mente. Salmos 92 diz assim: o alvo da vida é termos um coração sábio. Uma pessoa sábia é uma pessoa inteligente, que tem conhecimento. Olha mais referências para você. Romanos 10:10 e Hebreus 3:12. Cremos com o coração. Por isso que eu falei que fé, queridos, não é sair desse negócio aqui, ficar voando assim, achando, não. Fé é razão, cara. Está dizendo isso, eu creio nisso. Porque, querido, você só tem que crer o que está escrito aqui. Se você está precisando de algo na tua vida hoje, você está esperando algo que não está aqui, ele não vai acontecer. Você vai estar fazendo um esforço com a tua mente para receber algo ainda que seja legítimo, mas não é a verdade de Deus para a tua vida. Salmos 19:14, 49:3, meditamos com o coração, é o que está dizendo aqui. Como é que a gente medita com o coração, queridos? Com a mente. Salmos 14:1, 15:2, Lucas 12:45, nos preocupamos com o nosso coração. Salmos 119:11, Lucas 2:51, o que memorizamos, guardamos no nosso coração. Então está claro, queridos, que a parte mais importante do seu coração não são mais as suas emoções e a sua mente. Então o que eu preciso fazer para que eu tenha um coração sadio? Me preocupar com os meus pensamentos, que é o principal elemento do teu coração. Agora vamos conhecer o segundo elemento do coração. É nessa ordem de prioridade, porque eu já provei para você o número que a Bíblia relaciona o nosso coração em relação aos nossos pensamentos, à nossa mente, às nossas vontades e às nossas emoções. Vou falar agora das nossas vontades. Então, além do nosso coração ser formado pela nossa mente, também pelas nossas vontades. Vai em Salmos 21, de 1 a 2. De 1 a 2, assim: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos teus sábios. Então, assim, cumpristes o desejo do seu coração, a vontade do seu coração. Em Deuteronômio
8:2 diz que Deus olhava para os corações para conhecer as suas escolhas, para conhecer as suas vontades, para conhecer os seus desejos. Nós que temos o poder de exercer as nossas vontades e fazer as nossas escolhas. Então nós podemos escolher crer ou não crer na nossa identidade. E você vê que a vontade, queridos, não vê, não tenho vontade, não existe isso. Nós podemos, se a gente tem um trabalho ativo em trabalhar na verdade, em cima das nossas vontades, se eu não tenho controle sobre as minhas vontades, essa ação, ela não tem sentido. A Bíblia diz que eu tenho que aplicar, enxertar a verdade nos meus pensamentos, nas minhas vontades, nas minhas emoções. Se eu não tiver a capacidade de controlar as minhas vontades, eu não estou exercendo aquilo que a Bíblia me chama como responsabilidade para eu fazer. Nós podemos escolher ter vontade de andar no espírito ou na carne. Nós podemos ter vontade de vir na igreja ou passear no shopping. Nós temos a vontade de estudar a Bíblia ou assistir um filme. Então, o sucesso da minha jornada cristã e da sua jornada cristã estão nas nossas vontades. O terceiro elemento são as nossas emoções, e aí fica mais fácil a gente entender, né? Então nós temos o primeiro elemento, que é a nossa mente, o que nós pensamos. O segundo elemento é a nossa vontade, as nossas escolhas. O terceiro elemento são as nossas emoções, ou seja, amor, ódio, alegria, tristeza, coragem, medo. Deuteronômio 6,5 diz que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Qual que é a totalidade do teu coração? Os teus pensamentos, as tuas vontades, as tuas emoções. O coração é o lugar do conhecer, do querer e do sentir. O querer, o conhecer a Deus, o querer a Deus e sentir a Deus está no seu coração. É o centro da nossa personalidade. É o lugar onde Deus se dirige em nós e nós respondemos para Ele. Por isso que a função do conhecer vem primeiro. A função suprema do coração é de buscar a sabedoria de Deus. Está lá em Josué 1:8. Então, você quer ter um coração sadio, queridos, no teu processo de santificação? Cuida dos seus pensamentos, cuida das suas vontades e cuida das suas emoções. Sem isso, que é o teu papel no processo de santificação, ainda que Deus tenha te dado um coração novo, ainda que a natureza dele seja dentro de você, ainda que a verdade que Jesus Cristo fez você morrer e ressuscitar, ainda que o Espírito Santo seja ativo internamente em você, o teu processo de santificação não vai acontecer se você deixar a tua mente solta, as suas vontades soltas e as suas emoções soltas. E eu vou dar 3 testemunhos para vocês rapidinho aqui sobre como é que você controla a tua vontade. Porque a gente parece que não controla a vontade, né? Eu acordei, está fresquinho, né? Eu acordei ontem, depois de 4 dias descansando, o relógio despertou 5 horas da manhã, eu falei, 5 horas da manhã, acho que vou dar, mas eu dormiria. Na hora, falei, não, como é que eu vou ficar com esse corpo mole no primeiro dia da semana? Eu tenho um monte de coisa para resolver, eu tenho um monte de coisa a conquistar. Piquei a mula, fui lá, primeira coisa, lavei o meu rosto, fui tomar café. Eu tive talvez um dos dias mais produtivos desse ano. Qual era a minha vontade? Não dormir mais meia hora, mais 40 minutos. Não, querido, eu controlo a minha vontade. Saí, piquei fumo da cama e fui fazer o que eu tinha que fazer. Estava precisando fechar um contrato de um patrocínio para fechar o encontro de líderes. Fechei ontem. Porque a minha vontade não controlou a minha vida. Eu controlei a minha vontade, exercendo aquilo que eu tinha que fazer. Aí hoje de madrugada, Deus tem há uma semana me acordado 3 horas da manhã para orar. E há uma semana eu estou virando lá dormindo. E cara, eu falei para você já, 3 horas, você pode acordar, você pode orar 3 horas da manhã. Eu falei, não é possível isso. Eu viro de lado. Aí Deus, vou dar uma estratégia para esse cara. Acho que eu tomei muita água ontem, na casa do Aneide. Só você bexiga minha bexiga, como é que estava. Aí fui dormir, 3 horas da manhã. Tá de banheiro. Saí, fui no banheiro, nem lembrei de Deus. Estou passando assim na cama, eu quero falar com você.
já que eu acordei, já que eu levantei agora estou legal, eu vou ajoelhar na beira da cama e vou falar com Deus. E comecei a orar, falei, viu, eu quero falar com você, não é você que quer falar comigo. E vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Deus falou uma frase para mim essa madrugada, que me trouxe um conforto, tanto na minha empresa, quanto na igreja, quanto na minha família. Se eu continuasse com aquela vontade de virar do lado e dormir, eu tinha perdido essa experiência que eu tive essa madrugada com Deus. Se eu tivesse, talvez, feito aquilo que a minha carne queria fazer ontem, ficar dormindo, talvez eu não teria o dia mais produtivo que eu tive com Deus. Você entende que é você que controla a tua vontade? Então não tem isso, eu não quero ir para a igreja. Mentira. Corpo mole. Tem que estar no PG, tem que estar na igreja. Ah, não tenho vontade, não existe isso. A vontade vai te controlar e a vontade vai te levar para o buraco. Eu pedi perdão para Deus, fiquei uma semana tentando falar coisas que eu estava precisando ouvir, mas a minha vontade fez com que os ouvidos estivessem surdos para aquilo que ele tinha que falar, e era coisa que eu estava precisando ouvir dele. Aí teve outra de manhã. Estou eu me secando, depois tomei banho, fiz a barba. Toca o interfone, 10 para as 8 da manhã. Quem que vem na minha casa, no condomínio, 10, só pode ser o vizinho. O cara dorme com as galinhas, acorda com as galinhas. Eu não vou atender. Eu estou me secando, estou sem roupa, como é que eu vou lá? E o bendito interfone toca de novo. E a Roseli dormindo. Falei, vou lá ver, né? Fui lá ver. Oi, sou eu. Como é que chama? A Camila, faxineira. Eu sem roupa, a Camila lá fora. Fui lá correndo, lá peguei calça no avesso, calça sem abotoar aqui, o negócio aberto. Coloquei uma camisa no avesso, fui lá. Controle remoto, quem disse que o portão abre? Quebrou a obrigação do portão. Aí vou lá, abre o portão. Pensa num cara nervoso hoje de manhã. Por que a Roseli não acordou? Por que ela não chegou depois das 8, que é o horário dela? Por que esse portão não está funcionando? Na hora, assim, para. Por que isso? Por que se irritar com a tua esposa que está descansando? A mulher está vindo trabalhar? Para ganhar o pão da vida dela? Da casa dela? Eu me recuso, ódio. Não quero isso para mim. Não é mais eu. Cara, neutralizou minhas emoções. Aconteceu ontem e hoje. Então, você sabe que já aprendeu muito, que você tem o controle sobre os seus pensamentos. Agora, você sabe, através dos meus exemplos, e nós não somos diferentes, nós somos iguais, filhos do mesmo pai, você tem controle das suas vontades. E você tem controle das suas emoções. É esse o papel ativo que eu e você temos no nosso processo de santificação. Então diz aqui, 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade nos liberta de tudo, nos liberta dos vícios, que é físico, nos diversos da depressão, que é emocional, nos desejos, dos pensamentos pecaminosos que estão no nosso interior. Então a verdade é esse processo de a gente ter controle desses 3 elementos dentro do teu coração. Se eu e você deixarmos a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções soltas, nós vamos andar de lado na igreja. Então, resumindo, Deus é agente primário da santificação. Nos deu um novo coração. Quando eu e você nós recebemos um novo coração, por meio de Cristo, nós nos tornamos cooperadores do trabalhar do Espírito Santo. É no coração que a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades são unidas numa só vida, que deve estar centralizado na verdade que é Cristo. Então nós precisamos ter uma vida cristã ativa, queridos. Pensa, mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Como é que eu controlo mente, vontade e emoção? Tendo uma atitude ativa em relação a esse teu coração.
precisamos nos revestir de Cristo. Você já aprendeu sobre isso, tem uma apostila sobre isso. Você já aprendeu a crucificar a sua carne, você já aprendeu a colocar a armadura de Deus, você já aprendeu a renovar a sua mente.